Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, isso. E tem a ver, né? Porque na verdade o que a gente considera passado é sempre o que a gente considera passado a partir do momento que a gente está vivendo hoje. Ou melhor dizendo, a partir da existência que a gente tem hoje. Não sei se vocês estão familiarizados com como é que funciona a memória, né? A memória da gente, ela é sempre uma recriação. Não é que você armazenou uma informação no seu cérebro e aí, tipo assim, tá igual uma fita cassete lá no seu cérebro, e aí você só vai, pega aquela fita cassete e bota para exibir de novo. Nossa mente não funciona assim, não. Quando você lembra uma informação, você lembra de afetos, digamos assim, né, que você tinha, que você tem, né, associados àquela informação, mas quando você vai lembrar aquilo em termos de imagem, memória chamada a famosa memória episódica, né, quando você ativa essa memória episódica da pessoa, que ela volta para o passado, a gente volta para o passado quando ativa essa memória. A gente tem uma memória, que é a memória de movimento, de habilidade, que é uma memória que a gente, ela fica meio que, é como se fosse uma programação que a gente tem no corpo, que essa memória a gente não acessa ela exatamente conscientemente, mas ela fica inconscientemente. A gente tem uma memória um pouquinho mais consciente, né, que assim, ela seria mais linguística mesmo, né? E a gente tem, que seria tipo um conjunto de regras, né, que a gente usa para falar, para, enfim, para escrever e tal. E a gente tem essa memória episódica. A memória episódica é quando você volta para o passado. É quando você começa a contar a história de quando você era criança e você ganhou presente de Natal, entendeu? Então você volta para aquele tempo. Quando você ativa essa memória episódica, você, quando volta no tempo, na verdade, o seu cérebro tem que produzir aquela realidade de novo. E aí, sempre que você lembra, você não lembra da mesma forma. Você lembra de uma forma diferente, né? Então, você está reinventando o passado. E aí, nessa de reinventar, você abre espaço para criar coisas novas, coisas que não estavam ali antes, né? Se você, sei lá, acho que ninguém aqui, quando era criança, sacava uma coisa de política. Mas hoje todos nós, a gente está imerso num debate sobre política. Pode ser que quando vocês voltem para lembrar alguma coisa, vocês acabem lembrando daquilo ali por um viés político, que vocês não tinham naquela época. Vão emergir coisas novas dessas memórias, coisas que não estavam nessas memórias, né? Eventualmente, inclusive, vocês podem encher o saco dessas memórias, né? Que é quando a pessoa fala, ah, estragou minha infância e tal, não sei o que. Tem a ver um pouco com isso. Mas aí você está sempre recriando, né? Então, de certa forma, a história é uma construção de ficções. Isso aí vocês podem encontrar eco no pensamento de alguns filósofos, né? Acho que, principalmente o Derrida, né? Mas tem outros caras aí que vão caminhar nesse sentido também. Porque a gente nunca vai capturar aquela realidade completamente, né? A gente vai sempre registrar uma parte dela, né? Então, é a partir desse registro dessa parte que você molda, né, essa sequência histórica, que a gente consegue pensar uma linha do tempo, né? Então, a guerra temporal lemuriana, ela trata justamente sobre uma teoria do tempo. E aí um tempo pensado não de uma forma objetiva, mas o tempo pensado enquanto seu aspecto ficcional. E aí é um tempo que você hiperticiona as coisas. O que eu acho interessante é o quê? É que na noção do. Aí é uma coisa meio deleuziana mesmo, né? Você está atravessado, né?
por outras coisas, né, que estão passando pela gente, né, que estão produzindo desejo na gente. Então, quando você cria essa ficção, você está permitindo que coisas que estão atravessando você passem, entrem nessa ficção, né, se tornem realidade através de você. Por isso que o Burroughs estava ali usando a escrita dele para tornar realidade coisas que estavam atravessando ele naquele momento, né? Então, estava abrindo espaço para que entidades rastejassem do vazio, né? Eram essas linhas que ele cortava assim. Essas entidades rastejavam do vazio e viam a realidade, se tornavam, faziam a si próprias reais, né? É muito louco isso. Vocês parem para pensar, isso é muito louco. Esse texto, Guerra Temporal Lemuriana, é um dos textos assim mais que eu li que eu achei mais interessantes assim até hoje, né? Até pelo tipo de coisa que ele está propondo ali. É muito legal. Recomendo a leitura de vocês. Eu queria falar mais do CCRU aqui no canal, mas eu tenho que fazer um vídeo sobre CCRU é muito complexo. Mas eu quero abordar o lance da teoria ficção, né? Mas eu queria chegar até no Ciclonopédia, né? Do Negarestani, que é o. Seria meio que quase que uma continuação do CCRU, né? Eu já tô, assim, eu li muita coisa do Negarestani, eu gosto muito do que ele produz, né? Eu acho que ele é um cara que ele radicaliza muito, né, as coisas do CCRU. O CCRU, que a galera, hoje, quando a gente fala de CCRU, o pessoal lembra do Nick Land, mas o CCRU não era só o Nick Land, tinha muita gente no CCRU, né? Tinha Sad Plant, né? Tinha bom, o Kodoesho, não sei se ele chegou a ser exatamente do CCRU, né? Parece que ele foi mais uma influência do CCRU. Mark Fisher tava nesse rolê. Pois é. Saiu, né, uma revista, uma edição acho que foi da Revista das Ideias. Não lembro agora, até imprimi aqui. Aí saiu uma tradução desse texto, do Lemurian Time War, né? Feita por Matheus Henrique da Mota Ferreira. Então, tem uma galera começando a estudar, né? O CCRU. O CCRU eu acho interessante. Não sei se, assim, eu sempre faço esse disclaimer, né? A onda do Nick Land atual é um rolê que eu não compro, não. É um rolê que eu não recomendo, inclusive. É uma coisa que eu acho que ninguém deveria ler, tá? Mas o Nick Land dessa época aí, eu acho maneiro pra caramba. Eu acho uma das coisas mais legais que eu já li, assim. É um livro que te dá, assim, vontade de realmente parar pra ler, porque é um bagulho diferente, cara. É um bagulho. Num momento que a gente vive um eterno retorno aí da cultura, que tá sempre voltando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, o CCR ele é diferente, né? O CCR ele é uma coisa realmente nova. E aí, nesse sentido, acho que ele alcança ali uma certa borda, né? Um certo. Passou uma moto aqui, acho que era a moto do, sei lá, do. Acho que são os caras da OGU, querendo me silenciar de novo. Enfim. Mas é uma coisa que está ali na fronteira, né, do pensamento, eu acho, né, um pouco. E o Ciclonopédia, então, é mais louco ainda. Não, aqui, ó, o 2FL8R mandou uma coisa aqui interessante. Um verdadeiro politeísmo temporal exigiria um panteão de numogramas, uma ecologia de sistemas. Peraí. Deixa eu ler isso aqui. Uma ecologia de sistemas de base que coexistem, se sobrepõem, entram em conflito e hibridização. Exigiria o reconhecimento de que diferentes culturas, diferentes práticas rituais, diferentes tecnologias de contagem e medição geram diferentes estruturas temporais e que nenhuma delas pode reivindicar primazia ontológica. A feitiçaria temporal não seria a manipulação de um código fixo, mas a navegação através de uma floresta de sistemas simbólicos vivos, cada um gerando seu próprio regime de conexões, acelerações e retornos. Mas o CCRU, ao fixar o decimal como sistema canônico, transforma a magia em programação dentro de um único sistema operacional. Isso é uma crítica ao CCRU. Eu já li esse texto em algum lugar, eu não lembro aonde. Eu não lembro se foi alguma coisa que o Peter Hubner falou
Eu não lembro se foi. Se isso tá nessa revista que eles publicaram esses textos sobre o CCRU, né? Mas eu já li esse texto já em algum lugar, sim. Eu conheço esse texto, que é é a crítica que é feita, né, ao CCRU. Eu acho interessante porque, assim, isso já é a forma como eu entendo, né? Cara, tem um episódio do Deep Brasilis, né? Que a gente tá falando sobre o tempo, né? Esse aí eu sempre fui, na verdade, é uma longa história, né? Mas foi o que eu participei. Bem legal. O, a forma como eu entendo, assim, esse rolê da repetição é que é um caminho por onde coisas podem surgir. E eu acho que ter essa preocupação com coisas que podem surgir, né, canalizar as coisas, né, para a existência, é muito uma preocupação da nossa época, onde você não tem nada novo sendo produzido, onde a cultura virou uma maçaroca de coisas sendo reciclada, né? E qual é o grande lance? Aí eu acho que entra um elemento, né? O Nick Land fala disso, mas isso é uma coisa do Bataille, na verdade, né? Porque como é que o Bataille pensa? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô escrevendo um roteiro de um vídeo do canal sobre isso, tá? Como é que o Bataille pensa o desenvolvimento das civilizações? Na verdade, a, a luz do Sol, né? Ela é capturada pela Terra. A Terra ela é muito grande, então é natural que uma parte da luz do Sol fique retida, mas a tendência dessa luz é de dissipar, dessa energia dissipar. Essa energia, à medida que a Terra vai dissipando ela é capturada por alguns processos assim, de civilização, né, mais produtivista, digamos assim, que ele coloca, né, o termo. E essa civilização, ela vai o quê? Ela vai, né, achar que a luz, na verdade, essa energia não pertence, né, à Terra. Ela está indo embora. A Terra é um mecanismo de dissipação de energia. Essa civilização vai produzir, vai montar todo um aparato em cima dessa dissipação de energia para poder dissipar essa energia, né? Então ela vai desenvolver, sei lá, religião, ela vai desenvolver moral, ela vai desenvolver técnica, ela vai desenvolver tudo que vocês imaginarem, né? Só que com o tempo essa energia vai se perdendo, né? Porque ela está escapando. Então você precisa ter novos aportes de energia para essa energia. A civilização precisa aprender a capturar mais energia, né? Para poder continuar o processo dela de desenvolvimento. Só que quando ela faz isso, né? Ela potencialmente, quando ela, né, tenta absorver mais energia para recomeçar esse processo, ela inevitavelmente ela começa a criar perturbações que esse sistema social, esse código não consegue mais absorver. Então a tendência é o que? É você ir desenvolvendo uma coisa que ele fala que é como é que é o nome? É uma devassidão infectante, né? Então, é, essa tendência de maximizar o dispêndio de energia, né? Isso vai se manifestando cada vez mais na cultura, né? Então, quando você abre espaço para o novo, esse novo ele traz também essa infecção de devassidão. E aí essa devassidão se manifesta como religião, né? Porque para o Batalha religião é uma coisa que está junto com o erótico, sempre. Então vai ficar tudo mais erótico, vai ficar tudo mais religioso, né? Então, na verdade, isso é o que? Isso aí é a galera tentando, né? é, lidar com esse excesso de energia que está sendo absorvido, né? Que vai perturbar aquela ordem social. Né? Por isso que é a partir daí que o Land vai falar que nenhuma estrutura tende a continuar existindo, tudo tende a se dissipar, tudo tende a se fragmentar, né? Isso ele pega do Bataille.
Então, gente, o que vocês aprenderam hoje? Que a devassidão é inerente. Toda moral ela é decadente. E toda essa devassidão ela leva também a uma certa ruína, né? Vocês são batalhanos. Vocês conhecem o Bataille? Bataille é um autor bem interessante. Esse é um autor que eu realmente quero ler mais. Eu tô tentando ler mais o Bataille, né? Eu já tô com a parte maldita aqui, já tô dando uma olhada. É bem interessante. Economia geral, né? Que o Nick Land vai chamar a economia geral de materialismo libidinal. É a transformação que ele faz, né? É uma entropia social? De certa forma, sim. Mas não, entropia não é o termo que vai explicar legal isso, não. Porque entropia por entropia, tudo tem entropia, né? Mas nesse caso, porque qual o rolê da economia geral do Bataille? Você tem um gasto mínimo para permanecer, para continuar vivo e para fazer reprodução da sociedade, né? Isso é o mínimo que você tem que gastar de energia para fazer essas coisas, beleza? Então, uma parte mínima, pequena da energia que é capturada para aquela civilização, para aquela cultura, ela vai para esses gastos, que é para se manter vivo, né? Basicamente para continuar existindo aquela cultura. É reprodução. E uma parte gigantesca da energia, todo o resto que é excedente de energia, mas que é capturado, tem que ser dissipado. Então, esse excesso, aí que tá, a visão do Batalha, não, é o contrário do utilitarismo. Essa galera aí do utilitarismo acha que tudo tem. Você sempre tem que tender a maximizar alguma propriedade da sociedade. Não, o Batalha vai falar não. O que você vai maximizar, na verdade, é o dispêndio. E o dispêndio é o dispêndio de energia em coisas inúteis, necessariamente. Em coisas que não produzem nada, né? Coisas que não servem para nada. Coisas que não servem para nada, sei lá, jogar videogame. Passar o dia inteiro jogando videogame. Você gastou uma energia. Cara, você ligou um PlayStation 5. O PlayStation 5 é caro pra cacete. Você já tem que despender de uma energia absurda pra ter ele. Aí você vai ligar aquele negócio, ele vai esquentar. Vai esquentar como um cacete aquilo dali. Vai, porra, vai dissipar um monte de energia. Você vai jogar, você vai queimar suas calorias jogando aquele negócio. Você vai gastar quilowatts de energia na sua casa. Vai se divertir pra caramba. E aquilo ali não serve pra nada da sua vida. Você perdeu aquilo. Aí você vai dizer assim, porra, zerei Dark Souls. Caralho, o cara zerou Dark Souls. Por que zerar Dark Souls é foda? Mano, vocês já gastaram a energia que é. Eu já zerei Dark Souls. Gente, o gasto de energia pra zerar Dark Souls é absurdo. Só de raiva que você tem, que você fica puto com aquilo ali, com aqueles chefes. Cara, você fica puto com aquilo. Mas assim, você zerou. Aquilo é uma glória que você tem. Entendeu? Aí sobe aquela. Como é que é aquele bagulhinho do PlayStation? Que tem um nome, inclusive. Aquela conquista, né? Que chama, né? A glória. Você gastou um monte de energia fazendo isso. E não serve pra nada, mas você vai fazer de novo, de novo, de novo. E se você puder continuar jogando, você vai continuar jogando. E eu tô falando disso assim, jogos de videogame, porque eu não vou entrar aqui nos exemplos de perversão sexual do Bataille. Caraca, Sekiro também é inferno. Pois é. Aí você fica, caraca, zerei Sekiro, galera, caraca. Por que o caraca? Por causa do dispêndio de energia. Né? Então toda a sociedade ela é voltada pro dispêndio, pro batalha. Né? A visão do batalha é essa. Toda a sociedade é voltada pro dispêndio de energia. Então é sempre o mínimo para coisas úteis e o máximo para coisas inúteis. Sempre, 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 sempre. No fundo cai nisso. No fundo, a ideia de fundo ali, né, que os aceleracionistas, né, estão pensando tem a ver com isso daí, né, com essa descodificação.
Por que que é descodificação? Porque, na verdade, como é que é o termo? Porque quando você transforma uma coisa abstrata, você acha que ela é real, né? Então, essa energia acumulada, isso é, é temporário, isso é feito para ser consumido mesmo. Isso vai ser consumido, né, pelo universo. Ah, e o que é mais louco, né? Porque como esses caras são pós-humanos, e aí é onde eu sou mais, onde eu tenho mais proximidade com eles, né? Como essa galera é pós-humana, tem um compromisso muito forte com as coisas do pós-humano, não tem nada que o humano faça que não apareça nos outros níveis, né, da natureza. Então, se o ser humano tem esse dispêndio de energia para obter glória, a Terra também. Então, o que que aí uma coisa do Nick Land, aí eu dou o braço a torcer, o Nick Land aqui foi foda. É possível fazer uma psicanálise da Terra. É uma coisa da geotraumática. Hum, aí vocês estão vendo onde vai parar. Geotraumática, que é um assunto que está no CCRU. Nesse livro aí do CCRU, eles estão falando sobre geotraumática. Tem um capítulo muito bom, que eu quero fazer um vídeo só sobre esse capítulo, que é o do é, Barker fala, né? Barker Speaks. Uma referência a um texto a um platô do Mil Platôs, que é a geologia da moral, né? Quem a Terra pensa que é. Que aí só que o cientista é no caso, o Dr. Challenger. Dr. Challenger? Acho que é Dr. Challenger, se eu não me engano, que o Deleuze usa.